Bem, então, irmãos, boa tarde mais uma vez. Agora vamos voltar ao nosso EBD, que a gente parou lá em dezembro, né? Então vamos voltar. Nós estamos estudando os distintivos dos batistas regulares, a história e os distintivos dos batistas regulares. Né? Distintivos, nós já sabemos, né? Aquilo que nos distingue, né? De outros grupos denominacionais. Né? Então, nós já entramos ali falando sobre a história, entramos nos distintivos, que são quantos? Alguém sabe? Quantos distintivos são? Não, são 20, 22. Se não me engano, 22, confere aí. Se é 22. 27. 27? É mesmo? Não, esse daí eu acho que é uma declaração de fé. Esse daí. Não é 27 não. 22, é isso aí. 22 distintivos, tá bom? É que esse último aí é a primeira declaração de fé batista. Que a gente estava lendo, lembra? Lá em Amsterdã. Muito bem. Então, nós estamos agora no 6º distintivo, que é o distintivo da antropologia e hamartiologia. Hamartiologia, o que é isso? O que é antropologia e o que seria hamartiologia? Antropologia é mais fácil, né? Eu creio que todo mundo aqui já entende um pouco o que seria antropologia. Antros, né? É a palavra grega para homem, né? Ou humanidade, melhor, né? Porque tem andros, que é homem mesmo, né? E antropos é humanidade, ou homem no sentido geral, homem e mulher. Né? Então, antropologia é o estudo do homem, de quem é o homem. E hamartiologia, alguém sabe o que seria hamartiologia? Nunca ouviram falar sobre isso, né? Hamartiologia. Hamartiologia é o estudo do pecado, ou sobre a queda do homem. Vem de hamartos, que é pecado em grego. Né? Então, hamartiologia é o estudo acerca do pecado. E aí tem na sequência a natureza e a queda do homem. Então, a natureza e a queda do homem. Então, vamos estudar. É uma área profunda, irmãos. É uma área que eu já vou dizer para vocês, gera muito debate. Tá? Nós temos várias linhas teológicas, até mesmo entre os batistas, como a gente vai ver em alguns pontos, em alguns quesitos. Alguns vão concordar nos pontos elementares, mas ainda temos pontos diferentes que pode haver entre os próprios batistas, e a gente vai falando um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Então, lembra que a nossa ideia aqui não é, por mais que a tentativa nossa é aprofundar até o final, né, mas a gente não vai conseguir, porque o assunto é bem amplo. Então, é para dar uma visão geral de como está acontecendo, do que são essas doutrinas. Então, o conceito teológico a respeito de antropologia e hamartiologia estão juntos ali porque as duas coisas estão ligadas. Né? Então, o que seria isso? O 6º distintivo vai dizer o seguinte: a proposição do 6º distintivo, ou a afirmativa, seria essa: o homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, em perfeição e santidade. Como está lá escrito em Gênesis 1, 26 e 27. Então, podem abrir lá, peço que alguém possa abrir lá e ler este versículo de Gênesis, capítulo 1, 26 a 27. Nós temos aí Gênesis 1. Pois disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gados, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Muito bem, então nós notamos que em 2 versículos, 26 e 27, versículos ali, por 3 vezes é dito que o homem foi criado à imagem e semelhança.
não vai falar, não vai dizer que o homem, aliás, que os animais também foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas sim que o homem foi criado. Quando fala homem ali, está apontando também para a mulher, né? O homem, mas se referindo aos dois gêneros ali, homem e mulher. E o que seria então essa imagem e semelhança de Deus? O conceito teológico que a gente tem a respeito do que seria a imagem e semelhança de Deus é aquele conceito de que não somos iguais a Deus. Não é que Deus criou pequenos deuses aqui na Terra, como até a gente sabe uma linha teológica, né, uma denominação acredita disso, em que nós somos pequenos deuses, seriam os mortos, eles acreditam nisso. Mas nós não cremos nisso, não somos deuses, mas Deus resolveu, na sua soberania, fazer com que alguns atributos dele fossem comunicáveis a nós. O que seria isso? O que seria comunicáveis a nós? Deus falou assim, claro, ele não quer dizer que ele falou, mas ele agiu deste modo. Ele criou o homem, colocando no homem partes daquilo que ele é. Então, o que seriam esses atributos comunicáveis? Existem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Por exemplo, um atributo comunicável, vocês vão me dizer se é comunicável ou incomunicável. O amor é um atributo comunicável ou incomunicável? Comunicável. Por quê? Porque Deus é amor, é um atributo dele, mas também nós podemos amar. Não podemos amar? Podemos amar. Ele nos concedeu esta oportunidade de poder ter este atributo também de amar uns aos outros. Por exemplo, a santidade é um atributo incomunicável ou comunicável? Comunicável. Porque Deus é santo, é um atributo dele, e nós também podemos ser santos, conforme a palavra dele nos diz. Por exemplo, agora um outro. A onipresença é um atributo comunicável ou incomunicável? Comunicável. Perceberam? Então, por quê? Porque a onipresença diz respeito a Deus estar presente em todos os lugares. Então, a gente entende que este atributo Deus não comungou, não nos deu, para que pudéssemos também usar dele, usufruir dele. Né? Então, quando nós falamos, quando Deus criou a imagem e semelhança, a gente tem que entender que não foi na plenitude de quem é Deus. Deus não falou assim, olha, eu vou criar alguém igual a mim. Né? Nós somos seres limitados, temos limitações. Até no estado perfeito de Deus, lá no Éden, nós tínhamos algumas limitações. E isso não diz que isso a gente pode dizer que isso não era uma imperfeição, porque não era uma imperfeição. Era uma limitação que Deus queria colocar sobre nós. Né? Então, algumas coisas ele compartilhou, outras coisas não. Então, podemos dizer que os atributos, essa parte de imagem e semelhança se refere aos atributos que Deus quis compartilhar conosco, que apontam para a sua personalidade, para quem ele é. Né? E isso atinge pelo menos 3 áreas do nosso ser. Né? As nossas emoções, o nosso intelecto e a nossa vontade. Então, Deus criou naquele estado lá de Adão e Eva, na inocência, com intelecto, emoções e vontades que condiziam com o querer dele, ou com a perfeição de quem ele é. Mas isso tudo vai mudar. A gente sabe o que vai acontecer. Pode falar. Então a imagem seria o quê? Os atributos comunicáveis e a semelhança que são alguns atributos. Isso. A imagem, quando fala imagem e semelhança, né, a gente pode entender que seja assim, que seria, ele criou um ser com intelecto, com emoções e vontade, e a semelhança que seria semelhante a ele, né, com atributos, com parte da sua personalidade, né, que eram semelhantes ou próximas a quem Deus é. Não é igual porque tem alguns atributos que são incomunicáveis, mas seria isso. Né? Esses atributos estão em nós, em nosso intelecto, em nossas emoções e nossa vontade. Por exemplo, comparando um homem com um animal. Né?
Claro, tem às vezes alguns animais que são mais, né, são mais cuidadosos do que os homens, né, em muito sentido. Mas se você notar, o homem tem muito mais capacidade, nem se compara com o raciocínio de um animal que está agindo ali somente pelo seu instinto. Mas o homem não, o homem tem o instinto dele, mas ele também tem o quê? Tem uma mente, tem um intelecto, tem um raciocínio, que parte também do que é Deus. Então seria isso. Semelhança e imagem. E perfeito, né? Porque vai dizer que ele os criou perfeito, e viu Deus que tudo quanto fizeram era bom. Quando fala a palavra bom, em Gênesis, não está dizendo que era bom, quando diz, não é legal, é algo bom, mas não é algo bom somente. A palavra diz respeito a algo perfeito, algo que é o que Deus queria fazer na sua perfeição. Então é isso que quer dizer bom. Bom é algo completo, é algo pronto, né? Aí até tem esse sentido com relação à mulher também, né? Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem completo, o Adão completo, né? Sim ou não? Eu já vi aqui que tem sim e tem não. Quando criou Adão? Quando ele criou Adão como ser completo ou precisava que Eva complementasse Adão? Ou completasse Adão? Desculpa. Não, completo. Completo. Ele foi completo, né? Que é a auxiliadora. Né? Exatamente. Então, a auxiliadora é um complemento. Sim. Não é muita gente fala assim, é a metade da laranja, né? A metade da laranja. Como se Adão foi criado faltando alguma coisa. Né? Mas não, Adão foi criado perfeito. Mas Deus viu que, olha, realmente ele precisa de uma auxiliadora idônea. Assim como, né, os animais têm. E claro, na criação de Deus, Deus já tinha em mente que ele ia criar Eva. Ele não criou assim, vou criar Adão e faltou alguma coisa. Não, ele já sabia que ele ia criar Eva. Né? E eu vejo que até no texto de Gênesis, a gente percebe que quando Deus ele faz isso, ele está narrando exatamente a vida do homem, o que vai acontecer com o homem no decorrer da sua vida. Um momento ele vai precisar, ele vai sentir essa necessidade de ter alguém ao lado dele. Né? Alguém que também é completa, que Eva era completa, que os dois juntos vão se complementar, né? Vão crescer, não vão se unir e formar formam uma coisa só, mas os dois são completos, eles vão só acrescentar algo que já tem neles. E a gente nota o casamento ali daqueles dois. Né? Deus ele prepara todo o cenário, né? Faz Adão dormir. Então Adão precisava descansar, não correr atrás, né? Ele precisava dormir. E Deus ia providenciar uma esposa para ele. Né? Hoje é o contrário, hoje as pessoas estão indo atrás. Enquanto você percebe que Deus estava bem pertinho dele, né? Estava nele, né? Precisava tirar ali e criar. E Deus faz isso e ali é feito o casamento, né? Quando nós vemos o capítulo 2, né, de Gênesis. Tá bom? E em santidade, que se refere a este atributo. Tem o texto lá de Tiago também, Tiago 3,9. Se algum irmão puder ler também Tiago 3,9, vai ser interessante. Tá bom? Nos ajuda um pouquinho também. Tiago 3,9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela abençoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tá? Tiago 3:9. Essa é a semelhança de Deus no final do dia. Isso, exatamente. Está falando sobre a língua, né? Com ela, bendizemos ao Senhor, Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, aqui ele está mostrando que, o que nós vamos ver depois, que o fato do homem
cair em pecado, ou cair no pecado, não deixou com que ele fosse ainda a imagem e semelhança de Deus. Ele ainda é a imagem e semelhança de Deus. Só que, claro, deturpado por causa do pecado. O pecado alterou, né? Ele causou desequilíbrio da perfeição como Deus havia constituído o homem, tá? Desde o seu início. Seria isso. O homem não deixou de ser a imagem e semelhança de Deus por causa do pecado que entrou. Alguém pode ler ali? Ele, porém, voluntariamente, até a parte dos versículos ali. Ele, porém, voluntariamente transgrediu a proibição divina e perdeu o estado de santidade que o Criador lhe dera. Então nós vamos ver ali em Gênesis 2, 16 a 17. Vocês sabem a história do que aconteceu no Egito. Então Deus põe à prova ao homem uma responsabilidade que seria não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas da árvore do meio do jardim não comais, mas eles poderiam comer de todas as árvores e tinha uma outra árvore que era a árvore da vida, né? E eles, claro, a indução de Satanás, né, agindo para que eles pecassem contra Deus e assim, de certa maneira, desobedecessem a Deus, porque não existia, né, pecado no mundo naquele momento. Então, acontece que Eva é seduzida e ela come do fruto, dá ao seu marido, e quando ele come, os dois se veem nus. Né? Então, a gente sabe essa história. Eles pecam, então, voluntariamente. Por mais que a serpente de Satanás induziu, mas eles poderiam o quê? Rejeitar. Eles poderiam desprezar, falar não. Até aquele momento, a gente pode dizer que eles tinham essa capacidade de poderem falar assim, olha, eu não quero pecar. Ou eu não quero desobedecer a Deus. Não quero isso. Poderiam se afastar tranquilamente disso. E ponto final. Mas eles preferem ir voluntariamente transgredirem a Deus. Aí a pergunta é, por que então Deus colocou aquela árvore lá? Por que Deus então colocou a serpente para que pudesse fazer aquilo tudo? Irmãos, que a resposta é o quê? Não sabemos. Né? Essas perguntas, elas vão se remetendo até uma pergunta que é a primeira de todas, que talvez é a pergunta que mais deixa a gente pensando. Se tudo era bom, se Deus era bom, Deus era perfeito, então como é que veio a existência do mal? Você pode notar, todas essas perguntas, elas vão se remeter à existência do mal. Por que o mal existe? Ou como o mal existiu? E aí, claro, a gente poderia discorrer aqui horas e horas, né? Alguns vão dizer que o mal é a falta de bem, né? E por aí vai. Mas a ideia é, não sabemos, não compreendemos. Como eu sempre digo, nós somos o quê? Nós somos um pontinho no meio de toda uma história, em que o nosso Deus é o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. A gente não pode dizer que Deus é o alfa e o ômega. A gente não pode dizer, porque nós estamos o quê? Até nessa escala aqui, limitando Deus, né? Deus é o alfa e o ômega. E você só é isso aqui, ó, um pontinho no meio. Então, a gente não tem como entender tudo e acessar todos os mistérios de Deus. Então, esse é o mistério de Deus. Como Deus permitiu o mal? Por que Deus fez isso? Porque Deus, claro, permitiu que isso tivesse acontecido. Não sabemos. Mas a história que nós temos é essa. E, claro, não preciso saber a existência do mal para que eu possa crer em Cristo Jesus. É só eu saber que eu tenho o meu próprio mal e que eu preciso de Cristo que me salve desse mal. Né? E Ele me transformou. E cada um aqui tem a sua história de salvação. E sabe como Deus, de onde Deus te tirou. E da transformação que aconteceu no coração de cada um. Então a gente se aquieta com isso. Desta forma, continuando aí, o ser humano se corrompeu em todas as suas faculdades. Lembra? Vontade, inteligência e emoções. Ainda em consequência desta desobediência, todos nascem pecadores. E aqui é um ponto interessante, irmãos, porque os debates que aconteceram a respeito de quem é o homem,
após a queda, partiram desse problema de entender se esses homens nascem pecadores ou não nascem pecadores. E como isso até hoje se interfere até na questão de salvação para algumas pessoas. Tá? Vamos chegar lá. E esse homem ele nasce pecador e que com uma natureza pecaminosa, né? Vou ler daqui logo, é melhor, né? Com uma natureza pecaminosa. E praticam pecado em pensamentos, palavra e ação. Interessante, né? Pensamento está ligado ao seu intelecto, né? Eu penso, estou ali pensando, né? A ação se refere ao quê? A nossa vontade, né? Se eu tenho vontade, eu quero executar a minha vontade, eu vou fazer uma atitude, né? E emoções, a gente pode dizer por palavra, né? Se a gente pudesse pensar também em atitudes, mas por palavra. Se você está triste, a sua palavra vai ser triste, né? A maneira como você fala, a maneira como você se expressa vai ser triste. Se você está alegre, a outra maneira vai estar alegre. Então, tudo isso foi corrompido, foi desequilibrado quando entrou o pecado. Então, notamos ali que o homem nasce pecador, é o que nós cremos, e vamos chegar ao ponto lá do problema. A natureza pecaminosa, ele nasce pecador porque ele possui uma natureza pecaminosa e ele pratica pecado. Ele não consegue deixar de pecar. Todos nós somos assim, né? Ok. Então, ali tem Romanos 3, 10 a 18, que fala sobre que não há ninguém bom, né? Não há ninguém que busque a Deus, né? Porque todos pecaram. E temos também dois versículos que eu queria que vocês pudessem ler, que é Romanos 5,12. Alguém pode ler Romanos 5,12. E uma outra pessoa, Salmo 51,5, que aponta para essa verdade que nós já nascemos pecadores, com uma natureza pecaminosa. Tá? Então, primeiro Romanos 5,12 e depois Salmo 51, versículo 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, lembra ali, e aí já tem um outro assunto que a gente vai ver mais na frente, né? É o pecado herdado, o pecado original, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Ou seja, assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe a morte. Né? Então, a gente percebe que, que o pecado em si, a natureza dele, começou em Adão, né? E isso foi sendo hereditário até os dias de hoje. E Salmo 51,5, que comprova isso também. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Ou seja, em pecado me concebeu a minha mãe. Né? Então se refere à questão de que ele já nasceu desde o ventre materno. Um anjinho? Um anjinho? Não. Né? Às vezes a gente pode dizer, né? A criança um anjinho, né? Pela delicadeza, né? Pelo formato, mas a gente tem que sempre ter em mente. Não vou impedir que você fale, pode falar um anjinho, mas você compreende que não é. Né? É um pecadorzinho. Não é um anjinho, é um pecadorzinho. Né? Então, desde criança a gente sabe, né? A nossa vida, nossas experiências, a gente conhece essa natureza pecaminosa. Né? E passando adiante, então, por isso, esses homens acham-se sob condenação e ruína eterna. Então nós entendemos que após o pecado entrar no mundo, qual foi a situação, a maldição que o pecado trouxe? A morte. De todas, né? Tem a do suor do teu rosto comerás, tem a questão do sofrimento, da aflição, que a mulher vai sofrer dores de parto, né? Que é duro, bem.
Mas de tudo isso, nós temos aquela que é a mais complicada, aquela que é mais dolorosa para a gente, que é a questão da morte. E ali morte aponta para a morte física, e esse é o fato porque nós morremos hoje, porque o salário do pecado é a morte. Né? Morte no sentido de comunhão com Deus, não temos mais comunhão com Deus, precisamos de algo que nos leve a Deus, que nós sabemos o que é, né? Quem é, e nós temos também a morte eterna, que é para aqueles que não atingem essa comunhão com Deus, eles estão destinados. Então, por isso que fala sobre ruínas eternas, né? Bem específico, estão arruinados do ponto de vista eterno. Né? Então, eles estão mortos espiritualmente, e nós vamos ver as passagens ali. E isto é, o que seria morto espiritualmente? Separado de Deus, ou seja, longe da comunhão com Deus, sem nenhuma desculpa ou defesa, e por si mesmos só, são totalmente incapazes de remediar a sua condição perdida. Ou seja, eu estou separado de Deus, eu não quero a Deus, eu não busco a Deus, porque Romanos 3,10 vai dizer que ninguém busca a Deus, né? Exceto se algo acontece, e sabemos o que é, mas vamos falar um pouco mais para frente, e resgata esse homem da sua condição de condenação. Então temos alguns versículos, não vamos ler Mateus 5, 20 a 48, vamos ler Romanos 1, 18 e Efésios 2, 1 a 3. Então, alguém para ler Romanos 1, 18 e Efésios 2, 1 a 3. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Ele vos deu vida quando estáveis mortos por vossos delitos e pecados, nos quais andastes em outro tempo, segundo o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em outro tempo, ao impulso dos desejos da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então nós aprendemos aqui várias verdades, claro, mas a ênfase aqui é na questão do nosso pecado, nossa condição de pecado. Nós nascemos em pecado, nós continuamos a pecar. Efésios vai falar que nós somos obstinadamente, né, querendo o pecado, vivíamos conforme o quê? A vontade e o desejo da nossa carne. Né? E agora nós estamos numa outra condição porque Cristo nos tirou da morte. Estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus, mas Cristo é aquilo que nos une a Deus de novo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Né? Nós lemos aí no Romanos 1,18 que a ira de Deus estava sobre nós. Né? Como também em João 3,36 vai falar que a ira de Deus permanece no homem que não crê no Senhor Jesus Cristo. E Cristo é a propiciação. O que é a propiciação? A gente já falou, eu estou só reforçando. O que seria a propiciação? Lembra, nós estamos falando de ira, nós estamos falando que o homem está separado, que Deus está com a ira sobre o homem por causa dos seus pecados, e Cristo é o propiciador. O substituto? Não. Aí seria vicário. Vicário. Vicário é substituto. Eu compreendi. O que seria a propiciação? São conceitos importantes. São palavrinhas um pouco estranhas, né? Mas são conceitos muito importantes. Sacrifício? Não. Cristo é aquele que... 3 letrinhas. Começa com P e termina com Z. Com 3 letrinhas. Faz. Propiciação é aquele que traz o apaziguamento. A paz entre dois. Né? Cristo é o propiciador. Lembra do propiciatório lá da arca, né? Quando era aspergido o sangue na tampa do propiciatório, o que aquilo acontecia? Deus apaziguava a sua ira com o povo. Então Cristo é o nosso propiciador, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Ele é que nos faz com que Deus não se ire mais conosco.
Porque, novamente, nós sabemos que quando Cristo está na cruz, toda a ira de Deus é convergida nele. Então, a ira de Deus não é apaziguada porque Deus falou assim, eu vou esquecer o pecado dele. Não. É porque a ira de Deus foi toda aplicada em Cristo. E uma vez que a ira de Deus é aplicada em Cristo, Ele pode ser o nosso propiciador. Ele pode fazer esse apaziguamento entre nós e nosso Deus. Ele é como se Ele entra na nossa frente e quando Deus nos olha, nos vê através dele. Isso que é a propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que traz a paz da qual a ira de Deus estava sobre nós por causa dos pecados. Tá bom? Beleza? Shalom. Oi? Shalom. É isso. Shalom, né? O nosso estudo ali dos nomes de Deus, né? Fala muito. E aí vamos para a questão histórica agora, né? Que eu gosto também, é interessante para entender tudo isso que está acontecendo, né? Como é que essas doutrinas vieram, né, para a gente? Primeiro, a história nos conta o seguinte, alguém pode ler aí? Até ali, Agostinho. As duas primeiras linhas aí. A primeira grande controvérsia quanto às doutrinas do homem e do pecado foi entre Pelágio, né, e Agostinho. Tá, então, vou pedir então para alguém ler ali como é que Pelágio pensava, tá bom? Como é que Pelágio pensava? Elisa vai ler? Elisa vai ler? Lê aí. Pelágio ensinava que o pecado de Adão afetou apenas Adão, porque todos os homens nascem neutros como Adão, com uma capacidade de escolher ou o bem ou o mal. O pecado existe no mundo como resultado da educação errada ou má. Exemplo. Muito bem. E aí, irmãos? E aí, o que vocês já ouviram sobre isso daí? Não. Com certeza você já ouviu. Assim, sem neutro? Não. Já vi que não foi totalmente, né, agora neutro. Mas logo no início da igreja surgiu esse debate sobre a questão do pecado. E Pelágio, isso aqui é interessante, tem um sentido, né? Mas a gente sabe que biblicamente não se sustenta. O que Pelágio ele pensava? Ele pensava que Deus não pode dar responsabilidades ao homem que ele não possa cumprir. Então, por causa disso, esse homem ele é plenamente responsável e capaz de obedecer a Deus sem qualquer influência de Deus. E aí, como é que você refuta isso? Chegar alguém hoje aí. Me explica aí, Ademar. Aí você vai ter que ir na Bíblia, né, e mostrar, né, que o que o pecado, o que o efeito do pecado traz para o homem, né? Em certo sentido, o homem, quando ele, antes da queda, ele tinha o que ele vai dizer, o que ele vai chamar de livre-arbítrio. É daí que surge tudo isso. Essa liberdade, esse livre-arbítrio. O homem, sim, era livre. Ele era responsável por poder comer da árvore ou não. Ele tinha essa facilidade. Ele tinha isso. Ele poderia, muito bem, porque ele tinha essa liberdade. O que seria livre-arbítrio? É o homem ter a sua liberdade de escolha plena e total. Nós não temos isso hoje, eu vou explicar com um exemplo que vocês já devem ter ouvido aí, né? E por conta disso, Pelágio ele pensava que o pecado de Adão, quando Adão peca, não afetou apenas Adão, não afetou o pessoal que vem depois de Adão, os filhos de Adão até nós. Por quê? Porque cada um também é responsável por ser capaz ou não de obedecer a Deus. Porque se ele criou cada um individualmente, então cada um é responsável. Mas aí, claro, a gente tem Romanos 5,12, né? Nós temos passagens ali inspiradas, né, da palavra de Deus que apontam para essa verdade. Mas a questão de Pelágio é porque, lembrem, irmãos, nessa época nós estamos numa influência de duas coisas: a teologia e a filosofia. Porque a filosofia também
ela, de certa maneira, era muito utilizada por esses teólogos, por esses homens, muitos deles eram alguns pastores. Então, eles, de certa forma, beberam nessa fonte filosófica de um filósofo chamado Aristóteles. Já ouviram falar de Aristóteles? Aristóteles, ele cria em algo que vocês já vão logo entender, em algo chamado na tábua rasa. O que seria a tábua rasa, ou a tábua em branco? Seria a ideia de que o homem nasce como se fosse uma tábua em branco, para poder ser preenchida. Ele não nasce, ele nasce talvez com instintos, com algumas coisas assim, mas a formação dele toda é dada do ponto de vista quando ele se adentra ao mundo. Quando ele entra no mundo, então ali ele começa a ter formada toda as suas experiências, e aquilo forma o caráter do homem. Então ele nasce, para Aristóteles, ele nasce bom, ele nasce puro, ele nasce uma folha em branco, que é o que vai dizer alguns lá na frente, filósofos iluministas, né? Ele nasce numa folha em branco e ele vai traçando o caráter dele no decorrer da vida dele, quando ele vai crescendo. Então, para Aristóteles, né, na concepção aqui, não existia uma natureza pecaminosa no qual a pessoa já nasce ali já programada, digamos assim, ou para poder pecar, que é o que nós cremos. O bebezinho ele já nasce com todos os instintos, todas as vontades, só que em potencial, porque ele está ali, né, quietinho, mas quando ele vai crescendo, aquela sementinha da natureza pecaminosa vai brotando e enraizando, e pecados vão surgindo, e pecados vão aparecendo. Então ele não cria nisso, né? E Pelágio bebe dessa fonte, é claro, né? Saindo do pouco aí da filosofia, e ele vai dizer, olhando para o ponto de vista bíblico, ele vai raciocinar e entender, olha, a gente só pode ser livre de fato se Deus nos der capacidades individuais a cada um, escolhas. Né? E aí realmente somos livres de fato. Então ele entende, um entendimento deturpado esse, como nós já temos visto, e ele entende que o pecado de Adão afetou somente a Adão. E que todos, após Adão, nascem neutros por isso. Então, por exemplo, para Pelágio, se o bebezinho nasce agora, ele olha, isso aqui está novinho, está em branco, 0 quilômetro. Aí entra o Romanos 5,12. Isso então, entra o Romanos 5,12, né? Qual o versículo que ele usava para defender? Só a filosofia? Filosofia. Só? Aí, claro, com certeza ele deveria ter uma ideia acerca de Romanos 5,12. Que aí a gente vai entender que é essa daqui, ó. Com a capacidade de escolher o bem e o mal. Né? Aí, bem, o pecado existe no mundo como resultado da educação errada ou do mau exemplo. Para Aristóteles, para o Pelágio, ele vai entender que Adão é um exemplo mau. Por causa disso, Adão sendo um exemplo mau, ele vai, então, influenciar. Olha só a palavra. Não é mais que nós herdamos o pecado de Adão, mas o pecado de Adão nos influencia a poder pecar. Então, era como se o pecado de Adão influenciou o filho dele a pecar, e quando o filho dele teve filho, o pecado do filho de Adão influenciou o neto de Adão. Não influenciou Abel, só influenciou Caim. Não, assim, influenciou os filhos, né? Mas a ideia é que é uma influência. O pecado não é uma herança. O pecado não é, como Davi fala, eu nasci em pecado. É uma influência. É o meio, né? E essa influência, você pode ser influenciado com a sua capacidade e responsabilidade ou não. Por isso que você pode escolher o bem ou o mal livremente. E aí criou-se uma doutrina, que é a doutrina chamada pelagianismo. E aí o que aconteceu com essa doutrina? Ela foi rejeitada, né? Acabada, destruída. Por quê? Porque é uma heresia. Né? Isso não existe, isso. Todos nós somos pecadores. E novamente, vamos fazer aqui o exercício do livre-arbítrio. Vamos ver se você tem livre-arbítrio. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Diga comigo então. A partir de hoje, pode dizer. A partir de hoje, eu não vou mais pecar. Poxa, mas vocês não são livres? Vocês podem escolher, só o bem.
como, né? Até o próprio monge que vai lá para esconder, ele quer. Porque o pecado Não é o meio, não é o... está em nós, né? A natureza é pecaminosa. A natureza pecaminosa, embora que o efeito está sobre todo esse cenário aqui à nossa volta, né? Que as coisas embotam, né? As coisas sujam, que são efeitos do pecado. Mas a questão é que a origem não está nisso aqui. A origem está aqui, ó. A fonte, né, digamos assim, está aqui. Então não somos totalmente livres. Não somos livres como nós muitas vezes pensamos. Quando a pessoa, não, você tem uma pessoa que tem um livre-arbítrio para poder... Se nós temos alguma liberdade, é a liberdade que temos de amar o pecado. De querer o pecado sempre. Mas de escolher a Deus, não. Porque Romanos 3,10, não há ninguém que busque a Deus. É preciso que Deus busque ao homem. Né? A gente vai entender isso. Irmãos, não vai dar para poder chegar ali, porque, claro, vai ter... aí, claro, o que o Pelágio ele queria também, algumas coisas que não está aqui, mas que eu vou falar. Ele nega o pecado original, que aí seria o pecado herdado, né, que é o pecado que deu origem a todos os outros. Para o Pelágio, cada um tem o seu pecado próprio. E Deus olha para o seu pecado próprio. Pecado próprio. Pecou ali, pecou, você é um pecador agora. Pecou também, você é um pecador. Mas não é que nasceram em pecado todos. Então ele olha para isso. Ele também vai dizer que ele vai negar o arbítrio escravizador, né, que é exatamente isso, que o homem não nasce livre. Ele vai negar, olha só, ele vai negar a graça de Deus como um meio de salvar o homem. Já pensou nisso daí? Mas tem sentido, porque se o homem próprio ele pode chegar até Deus sem precisar de Deus, então, para que a graça de Deus? Aí ele vai dizer o seguinte, olha, a graça de Deus não atua na salvação, mas ela ajuda para facilitar a obediência do homem. Ou seja, ela facilita para que o homem possa obedecer a Deus. Mas ela não salva. Cristo morreu para quê, então, para ele? Aí Cristo morre para ele, para dar um exemplo bom. Aquilo que Adão era um exemplo mau, era um exemplo ruim, Cristo, um exemplo bom. Mas se você já notou, irmãos, quando a gente estava falando de história dos batistas, que essa era uma das questões. Volta na sua apostila, vai ali na página... Sabe onde? Vou mostrar aqui. Note como as coisas sempre voltam, né? Uma nova roupagem. Vai na página 13 ali. Note como as coisas são sempre um ciclo. Ó. Não tem moda? Já viu moda? A moda é assim, a moda é aquilo que 10 anos atrás vai aparecer a mesma coisa depois de 10 anos. E sempre vai fazer o mesmo ciclo de moda. A mesma coisa. Note como é a mesma coisa na teologia também. Leia aí na página 13, ele vai dizer a diferença entre os modernistas, que são os liberais, né? Lembra daquela época dos liberais e fundamentalistas? Vai no quesito 5 ali dos modernistas. Leia ali o que diz. O que era a salvação para os modernistas? A salvação era o quê? Influência moral da cruz. E o quê? Isso é o quê, irmão? Pelagianismo. A salvação é isso. A salvação é você seguir o exemplo de Jesus. Eu gosto do livro, mas tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Já viu o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Pois é. É um tipo de livro que você pode ler, perfeito, né? Mas você tem que ter aquela noção, a nítida noção de quê? De que eu não vou ser salvo se eu seguir os passos de Cristo sem que primeiro eu me dobre na cruz dele. Eu não posso seguir o eu vou ser um cristão agora. Como? Como você é cristão? Porque eu estou seguindo os passos de Cristo. Primeiro, tem que acontecer o quê? Uma transformação. Para você seguir os passos de Cristo, você precisa ser transformado por Cristo.
precisa acontecer uma regeneração e o processo todo de salvação, como nós conhecemos, para depois sim você seguir os passos de Cristo. Mas você não consegue seguir os passos de Cristo, sendo que você não foi regenerado, você foi transformado. Entendeu? Então, temos que, porque vira e mexe, tem pessoas que fazem isso. Vão trazer um evangelho assim, não, eu estou seguindo os passos de Cristo, olha, Cristo é amor, então eu estou amando. Mas tudo isso, sem confessar pecado, sem arrependimento, sem regeneração, tudo isso é inútil. Lembra o que Paulo falou? Se eu entregasse meu corpo à morte, se eu fizesse sacrifício, e me faltasse o amor, e ali o amor de Cristo, o amor de Deus, da salvação, tudo isso seria inútil, seria em vão. Se tornaria uma mera religiosidade. Tá bom? Então, só para os irmãos notarem que apareceu isso daí, ó, a influência boa de Cristo. Aonde? 1900. Não está aparecendo mais aí. Só para os irmãos Salvação verem. pelas obras, né? Salvação pelas obras. Com certeza. Se o homem ele é responsável pela sua salvação, então ele tem que fazer escolhas boas, fazer coisas boas para ser salvo. Então toma muito cuidado. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos pela Tua Palavra, agradecemos pelo estudo, pelo ensino que o Senhor nos dá maravilhoso da Tua Palavra. Que o Senhor possa, Deus, cada vez mais trabalhar em nosso coração, em nossa mente, para entender, Deus, essas verdades profundas e aquilo que está oculto a nós, que possamos apenas crer em Tua soberania e graças a Deus que o Senhor controla tudo e sabe de todas as coisas. Agradecemos a Ti, em nome de Cristo oramos. Amém.